esse amor no nosso coração, né? Mas começando dos moráveis, aqui estava nessa questão do racionalismo, e os moráveis estavam, assim, no meio dessa conturbação do povo duvidoso, que eles não tinham a certeza, tanto como que eu posso crer em algo que eu não vejo, da fé até a perspectiva milagre. Como é que eu vou explicar um milagre se todo mundo estava pensando agora na questão da razão? E as pessoas, Jesus fez milagres, eles tentavam. Aí começa a surgir depois, quem vai me falar mais, eu acho que são as meninas, no liberalismo, né? Eles estão nesse meio, entre racionalismo e liberalismo, que é eles tentar explicar a Bíblia conforme a teologia mais liberal. Tipo, Jesus não fez milagre. Na verdade, o que estava falando nos pães e peixes é que o menininho trouxe, depois todo mundo trouxe vários pães também, que ele foi o impulso para todo mundo trazer o pão, e não foi uma multiplicação. E aí eles estão nesse meio de você falar, nossa, é pela fé. Então, por isso que Deus ele não, nunca fica sem voz na história. Que o mundo estava vazio de revelação, de ter esse coração mesmo quebrantado. Mas Deus sempre tem voz. E uma delas foi os moráveis. A gente tem aqui a guerra dos 30 anos entre católicos e protestantes, que estava também nesse embate, né, da reforma, até o que o José trouxe do John Knox, que é um puritano, ele foi um reformador na Escócia. Então, ainda está meio que nessa época da Igreja Católica, daqueles que estão reformando, né, da movimento da reforma protestante. E eles estão nesse meio dessa guerra em 1722 e tem a região da Morávia. Aí eles saem dessa região da Morávia por causa da guerra que está acontecendo entre os católicos e protestantes e vão para a Alemanha, que é justamente nessa região que chama aqui, ó, comunidade de Frankfurt, que eles são recebidos, imagina um grupo de refugiados, aí tem aqui a imagem, né, eles chegando, e esse senhor aqui, que o nome dele é Conde Zinzendorf, ele vai recebê-los. E quem que são esses refugiados protestantes? Porque aqui não é qualquer refugiado, mas a maioria deles o quê? Segue, né, a doutrina protestante, graça, salvação pela fé, justificação. E eles são descendentes da maioria dos russitas. Quem é russita, né? É John Hus, que é um que foi um reformador lá bem no comecinho ainda. A gente tem o Lutero, ele também estava naquela época. Então, quando ele começa a falar em nome do evangelho, eles começaram a seguir. O Hus, ele acaba tendo seguidores e eles são deles, né, do protestante. Aqui eles começam a vir a maioria descendente dos hussitas, mas vocês vão ver que vai ser muita gente de diversas denominações. Isso que é incrível, né? Porque aqui fala, começou como descendentes hussitas, mas um era batista, outro era metodista, presbiteriano, metodista ainda nem começou, né? Então, as outras linhas teológicas que existiam, e por isso tinha muita briga, porque cada um cria uma coisa, sabe? Ah, não, é perseverança dos santos. Ah, mas se você cair da graça, você perde salvação. Não, porque Deus não elegeu você. Ah, é mais ou menos assim, sabe? E aí tinha muita briga e confusão. E aí o conde que recebeu eles falou assim: ah, vocês estão morando aqui na minha comunidade. Então, se vocês estão morando, vocês vão assinar um documento. Ele era jurista, então facilitou. Ele fez esse, além do documento, eu vou explicar a pregação, mas ele fez esse documento para que quem morasse lá obrigatoriamente desconsideraria as diferenças e focaria na unidade. Tanto que ele também prega sobre o pecado da divisão e chama todos à unidade. E é nesse contexto que eles realizam um culto que é a marca do avivamento dos moravos, que é um culto de ceia, em que nesse culto ele vai ser, fica evidente, fala o amor derramado entre os irmãos, até fala um toque místico de ceia, que eles realmente sentiram como o Espírito Santo encheu o coração deles, preencher, e eles começaram a sentir amor uns pelos outros, através principalmente da leitura da carta de João. Quem leu 1 João fala do amor uns pelos outros, é aquele que ama o seu irmão. Como pode você amar se você fala que ama Deus e não ama seu irmão? Então, o tempo todo ele estava ali lendo, a gente vai ver como que eles fazem isso na prática, mas foi a partir dessa ceia que eles sentem esse amor ágape, né? Teve aqui no acampamento a diferença entre os amores. E ágape, que na Bíblia é em hebraico e também grego, na verdade grego, essa diferença dos amores, né? Amor eros, amor ágape, amor filéu, da sociedade. E ágape é quando fala o amor referente ao amor de Deus, que é um amor totalmente doador. A pessoa não merece. Às vezes falaram, nossa, ele é diferente, mas eu realmente amo ele porque a gente é um irmão, um em Cristo, um da família da fé. Foi em 1727 esse avivamento, e aí ele focou o que nos une, né, que é essa palavra.
Tanto que eu falo bastante aqui para as pessoas daqui da minha cidade que a gente está tentando juntar os jovens cristãos e sempre a gente pensa, nossa, como é que a gente vai estar na fé? E aí a gente tem, assim, várias denominações, mas une um em Cristo Jesus. Eles começaram a partir desse avivamento, uma torre de oração, sabe? Isso que é incrível, né? Começou assim, vamos fazer 24 horas de oração, mas vamos continuar. Gente, foram 100 anos ininterruptos de oração. Tipo, imagina isso, todo dia, todos os dias. Aí também, dia e noite, né? Eles faziam a meditação de um versículo, que eles chamam daily texts. Todo dia tinha um versículo e um devocional. Tipo, o devocional que a gente faz e eles faziam. E essa foi a história dos Moravos. Mas aí ele vai entrar um pouquinho assim, que dá para se aprofundar, mas vamos seguindo. E eles recebem a influência desse daqui, desse Nicolas. Não coloquei o sobrenome dele, mas em 1731 Nicolas vem, não, Nicolas aí, admirado com a história dos missionários, desses dos moravianos, e ele é muito influenciado, o Nicolas, pelos missionários, por histórias já que já tinham sido enviados, e Nicolas, ele ama de paixão o evangelho, né, de missões, levar o evangelho aos perdidos e ele traz esse amor aos moravianos. Quando ele traz, foi assim, já estava preparado o coração, né? A gente aqui no Sky Center orando, então já estava o coração já aberto, e ali ele derrama esse amor, é pronto, é o estopim necessário que esse povo já unido, o povo já preparado, o povo que ora, o povo que medita na palavra, que estuda a Bíblia, eles vão ser incendiados com esse amor de missões. Então, incendiados por missões, eles que vão começar a fala dos moravianos primeiros, né, nas missões mundiais, assim, enviam missionários, porque já existiam missionários, mas eles acabam enviando por todo o mundo mesmo, para lugares que não tinham alcançado. A gente vai ver leva o evangelho aos povos inalcançáveis, precursores das missões modernas, que a gente vai falar precursor, porque pai da missão moderna considera William Carey, que vai vir um pouco mais para frente, que a gente vai ver, mas eles já começaram a enviar para regiões que não tinham antes, né? A África, a Groenlândia, a América, Ilhas Caribenhas, bastante amplo. E numa dessas, aí é o ponto de encontro, quem conhece a Igreja Metodista, começa com Wesley. Tem metodista, aí até para a gente focar hoje, tem metodista que segue o Wesley, metodista wesleyana, que começou o metodismo com ele, o movimento, mas hoje tem metodista que não segue do Wesley, né? Então tem duas doutrinas. O Wesley é arminiano, que já é spoiler, tem outras que acho que são calvinistas assim também, que seriam essas duas, né, essas duas vertentes, mas tem época a partir de Wesley. Wesley era um pastor, né, um pastor lá também da igreja anglicana, tanto que na anglicana, Inglaterra, ele não se desvinculou da igreja, mas você vai ver que a história dele, ele tem uma abordagem bem diferente também, que era o quê? Ele foi à América em 1935, acho que a gente vai fazer que Deus quiser, uma aula dele, de um Wesley, da vivência dele, mas eu vou a partir desse 1735, quando ele encontra os moravianos, que ele está indo para a América evangelizar os índios, e aí nesse navio ele está junto com os moravianos, que começam a naufragar, né? Acho que Deus mandou, assim, para encontrar o coração de Wesley, né? Porque a gente vê muitas semelhanças, mas, assim, eles estavam realmente numa tempestade e ia assim, sabe, morrer. Tipo, você fala, nossa, só um milagre. E aí eles estavam ali, ele viu o John Wesley desesperado e ele viu os moravianos louvando, porque eles tinham certeza, assim, nossa, da salvação, que Cristo é o meu Salvador. E John Wesley, ele todo assim, desesperado com a morte, justamente porque, e agora? Eu vou morrer, mas eu tenho um Salvador? Alguém pergunta para ele, né? Ele estava indo evangelizar para evangelizar. Aí ele conhece Jesus? Um dos moravianos perguntou para ele. Aí ele conhece Jesus, Salvador do mundo. Aí perguntou: mas você sabe que ele salvou você? Que é ele mesmo? Ele não, eu não tenho essa experiência. E John Wesley, para quem não sabia, gente, ele já pregava assim para muita gente. Então você pensa que John Wesley pregando esse evangelho, ele realmente não tinha essa convicção. Realmente eu estou pregando o Salvador do mundo. Mas, ele me salvou, entendeu? Ele não tinha essa fé, porque é a fé que traz a salvação e a certeza e uma paz que, nossa, ainda que eu morra, morrer é lucro, sabe? Eu estarei com Cristo. Por isso que eles estavam louvando. Era tipo assim, a gente está indo evangelizar, mas se morrer também, a gente está na glória. Eles estavam ali cantando, louvando a Deus, e o Wesley ali, desesperado, né? Então ele foi evangelizado. E aqui ele retorna à Inglaterra, tanto que ele foi aos indígenas, mas ele falou que, enfim, se decepcionou com as experiências, assim, de
de fé, talvez de compartilhar, ele retorna à Inglaterra. Foi quando ele estabelece lá as coisas moravianas, que ele encontrou um navio. Ele principalmente leu o comentário de Lutero em Romanos. Em Romanos é lindo a justificação, né? Tanto que Lutero que foi convertido por graça pela fé, foi estopim a reforma protestante. Aí John Wesley também viu os comentários. Aí ele entende a remissão mesmo do pecado, que os pecados foram apagados à vista de Deus. E agora ele entende que ele precisava de uma experiência pessoal com Jesus. Tem muito essa questão, né? A religião em si, ela não é somente da manifestação conhecimento, mas ela é no coração, ela começa no nosso coração. E ali ele teve essas experiências com Cristo, e ele começa a iniciar a pregação ao ar livre, que é mais missionária e dinâmica. Tanto que, se vocês forem ver a história dele, a pregação, muitas igrejas fecham as portas para ele. Então, basicamente, ele foi fechando a porta, e aí ele já tinha esse coração missionário. Foi estopim, né? Ah, vou começar a pregar o evangelho para aqueles que possam entender de forma simples. Tanto que aqui eu coloquei ele ia às 5 horas da manhã. Imagina se acordar 5 horas hoje, porque você sabe que 5 horas da manhã o povo vai estar no metrô para ir trabalhar. Então, quando é que você vai encontrar as pessoas? 5 horas da manhã. Ele acordava, ia nos lugares públicos, e antes de trabalhar, o povo ouvia ele. E aí perguntaram, né? Falaram para ele: ah, não é só paróquia aqui, viu? Tipo assim, não é ele. O mundo é a minha paróquia. Então, eu prego aonde estiver as pessoas. E aí começa o movimento metodista, né, que tem a questão do método, mas o foco que eu coloquei é dentro das casas. Ele continuava pastor anglicano, mas ainda assim ele queria levar o evangelho de forma simples, de todos. É uma popularização da pregação, tornar ela acessível às pessoas no seu trabalho, na linguagem. Ele que começa, tanto que um dos maiores não reformadores, né, porque a reforma já estava sendo feita, maiores avivalistas mesmo, que ele começou a estar na região, principalmente Europa, aqui na Inglaterra. Também a gente tem outras pessoas que vieram depois deles, mas a gente não vai aprofundar tanto, porque seria uma aula só para eles, para cada um, que é muito bom. O George Whitefield também acompanhava, como fala quando a pessoa está na mesma data, mesma época dele? Contemporâneo. Isso, contemporâneo de Wesley, Jonathan Edwards também, Jonathan Edwards na América do Norte. E é o que eu coloquei, não eram mensagens boas se ouvir, né? Eles pregavam sobre nascer de novo, arrependimento, questionavam a salvação. Então, é tipo, para aquele que já vai na igreja, aí você vai lá e fala, ah, mas nascer de novo, sabe? É necessário nascer de novo. E as pessoas ficavam tipo, meu, isso não é mensagem para mim, sabe? E não, e ele pregava nascer de novo, arrependimento, questionar a salvação das pessoas no coração mesmo. A Jonathan Edwards também era aquele da América do Norte, teólogo calvinista, mente gigante e racionalidade das pregações, que naquela época que até José apresentou do racionalismo, ele une o racionalismo e a espiritualidade, aquele da Beu, né? Fé que pensa, razão que crê, tentar abordar dessas duas formas. Deus nos deu o racional, né? E até o racional em si, que foi dado por Deus, é para a glória dele. Quem manchou foi o pecado. Tanto que até o racional do homem, que é sem nascer de novo, mesmo que ele confie muito na razão dele, é, é quebrado pelo pecado. Tanto que, às vezes, eu percebo isso, que eu tô falando, né, explicando aí para um amigo da faculdade de evangelho, e eu pensando, nossa, ele vai entender, né? Mas mesmo que explicava, parecia que a razão não conseguia alcançar entendimento. Explicava com aspectos da razão. Aí eu pensei, é verdade, o pecado manchou até o racional, que eu não conseguia nem pensar. Porque, tanto pela fé, a fé pelo Espírito, mas a razão Deus nos deu, sabe, para a glória dele. Então, ele unia a razão e a espiritualidade, pregações, despertar em toda a América. Ele também foi um grande avivalista, dá para aprofundar nele. Não era um convite à emoção, eram pregações doutrinárias, teológicas, que dão ênfase ao arrependimento. E quando fala que não é um convite à emoção, no sentido de partir para o emocionalismo da pessoa, sabe? Ganhá-la pela emoção. Mas não que a pessoa não sentia, porque os avivalistas, tanto que acho que foi o George Whitefield, que é aquele que ele tentava trazer ao máximo vivacidade para aquilo que ele falava, que é você vê na doutrina e você sente tudo aquilo que você está falando. Então, se você sente o peso do pecado, aí você sente pela alma dos pecadores que estão indo ao inferno e eles não sabem porque eles não querem a graça, ele sentia isso a ponto de chorar. Tanto que ele falava, meu Deus,
para de chorar, tipo, ele chorava muito, ele: "Como eu vou parar de chorar se vocês estão indo a caminho da perdição?". Então eles sentiam muito, aqui é um convite, né, mas eles sentiam, é pregação doutrinária, teológica, que dão ênfase ao arrependimento, tornar real o que sabemos. Então a gente já sabe que a gente foi salvo, mas aí é aquilo, é aquela felicidade. Tem um vídeo que eu assisti que a menininha lá: "Pai, eu sou filha de Deus". Aí ela falava disso de uma forma: "Eu sou filha de Deus". Aí ele olhava, aí ela falava: "E você também é filho de Deus". Aí o pai: "Nossa, é verdade". É aquela alegria mesmo de você tornar real aquilo que a gente já sabe. Mas como você torna real? Quando você vai lendo mais daquilo, o que significa ser filho de Deus, o que significa ser salvo. Então faz questão que o ouvinte sinta tornar mais palpável. E aqui é o último slide, mas eu vou mostrar para vocês outras coisas no YouTube, que é esse daqui, a pregação do Jonathan Edwards, é o Pecadores nas Mãos de um Deus Virado. Foi uma pregação, não sei que tem alguns aqui que tem até o coração um pouco mais, não pode falar muito, né, do Deus irado, mas uma coisa que a gente aprende é que isso revela mais a graça de Deus, sabe? Sempre tem pregações que eu assisto que é tipo 50 minutos trazendo o peso do pecado, porque aí você corre para a graça. Então, às vezes, se a gente realmente sentir essa tristeza pelo pecado, o evangelho, assim, às vezes é 3 minutos, sabe? Você fala: olha, tá vendo? Esse justo pagou por muitos injustos, todos os pecados que a gente fez, e seriam derramados a ira de Deus, mas foi feito nele, em Cristo. Nas colônias americanas, tem até o PDF deles. Aí, o que eu ia mostrar, aqui um pouco do metodismo, né, das doutrinas. A gente tem aqui o metodismo na Inglaterra, que surgiu a partir do século XVIII, e para vocês verem também que não foge muito do que as outras doutrinas trazem, que a Bíblia, aceitamos as escrituras sagradas, aqui eu estou no site deles mesmo, né, metodista.org.br, e ele fala da Bíblia, Antigo e Novo Testamento, Deus na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, criação e o pecado original, foi criado à semelhança de Deus, quebra com a comunhão com o Criador por causa do pecado, a graça preveniente e preventiva. Aqui talvez vamos ver se ele já aborda um pouco a graça mais arminiana, que o metodista é arminiano, né? Abrindo possibilidade para salvação, se abre possibilidade para salvação, não é uma graça irresistível, né? Tipo, uma graça que te chama, mas você pode rejeitá-la. Agora, se for talvez na do Westminster, acho que mudaria um pouquinho a questão da graça que chama, e tipo assim, chamou, chamou, entendeu? A pessoa não rejeita porque foi salvo. Pacto da graça, até queria ver como foi administrada a graça no Novo Testamento. No Novo Testamento, aqui de Westminster, quando Cristo, a substância, foi manifestada, a graça é manifestada através das pregações. Não vai falar. Mas as perguntinhas são o que nos une, sabe? Mediador. Quem é o mediador? É o próprio. Por que ele precisava ser Deus? Para ele sustentar a natureza humana, deveria ser Deus. Quem sustenta o homem? Não é o outro homem, é Deus. Então ele precisava ser Deus. Agora da graça, acho que não está abordando muito, não. Mas aqui ele já aborda no site do Metodista, né? Quando dizemos somos salvos, salvos pela graça de Deus, mas também pela graça. Tem o livre-arbítrio. Então, aqui, ó, a graça de Deus não é imposta, é bem claro, né? Que é arminiano, metodismo. Wesleyano, pelo menos. A graça de Deus não é imposta, o ser humano pode aceitar ou rejeitar a graça. A graça passa a operar em nós quando damos possibilidade de praticar as boas obras que de outra forma nos tornariam impossíveis se não fosse pela graça, mas também reconhece que toda obra boa, obra é pela graça. Tanto que eu não sei se vocês sabem a diferença de boa ação e boa obra, sabe? Boa ação, o ser humano, até o ímpio, né, pode às vezes fazer uma caridade, doação, mas aqui boa obra é aquilo que Deus faz em você, Espírito Santo, faz através de você. É por isso que mudaria. Que eu perguntei, hoje a gente pode fazer um ímpio, pode fazer boa obra? Não, é boa ação, mas é boa obra que o Espírito faz. Aqui, arrependimento, então transformação real, não se trata de remorso, mas mudança, justificação e identificação. Então, você vê que tem aquelas bases que são comuns, muda o batismo aqui por aspersão, alguns não são outros. A ceia evangélica, a maioria faz. E as crenças aqui, tá vendo? Que é o que a gente sempre viu aqui em todos. Eu Pode falar. posso trazer assim alguns meio que um resumo assim, e lembrando até de como a gente começou fazendo a pergunta, né? O que é avivamento para vocês? E interessante que tudo começou com
os moravianos se reunindo ali. Como é que é o nome dele? É Nicolas? Nicolas. É que eu não coloquei o sobrenome Sim. dele. Eles chegam até esse assentamento ali, só que eles, como ela falou, eles têm uma condição de permanecer nesse assentamento. E qual é essa condição? Eles não focariam naquilo que separa eles, assim, que divide, mas naquilo que une. Era essa a condição dos moravianos poderem permanecer naquele lugar ali. E isso fez toda a diferença ali, porque, como eu falo, foi feita a torre de oração, foi feito tudo aquilo. E você vê que tudo começou ali a princípio da união, da oração, da comunhão, do estudo da palavra. E você vê que o resultado, todo o grande avivamento, ele tem um acontecimento importante ali, algo que é em comum em todos eles assim. Uma das grandes características de um grande avivamento, de trazer de volta à vida, é como a gente tinha falado, o amor pelos perdidos. É exatamente isso, assim, não é, a gente pensa assim, avivamento, são os dons manifestados, são o amor, faz parte. Só que o resultado